Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é. O teu grande amor testemunha, tua palavra, Senhor, fizeste a nós criaturas, a tua palavra, Senhor, no monte uma lei foi firmada, a tua palavra, Senhor, pro povo viver libertado. Eu sou a irmã Paula Francinete, das Irmãs de Nossa Senhora da Glória, e nesta semana nós vamos refletir, aprofundar um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio, livro que nesse ano foi escolhido para o estudo, para a oração e o aprofundamento, neste mês dedicado à Palavra de Deus, dedicado à Sagrada Escritura. Então eu quero convidar você para juntos, neste momento, adentrarmos o livro do Deuteronômio. A Sagrada Escritura é um livro que narra a história do povo de Deus. História marcada por sofrimentos, por dores, por alegrias, por acertos, por desânimos, mas também marcada por muita esperança. História de um povo sofrido, mas de um povo também escolhido por Deus para fazer história com Ele. Um povo amado. Trata-se da história da salvação. O livro do Deuteronômio carrega já em si, no seu próprio nome, a identidade, o seu significado. É a segunda lei. A primeira lei, como nós sabemos, foi dada a Moisés para orientar a vida do povo lá no Monte Horebe. A segunda lei é esta que nós vamos aprofundar. É a lei da qual Moisés faz junto ao seu povo uma releitura, olhando para o passado, atualizando a lei à luz dos acontecimentos. Lembram do Decálogo, dos 10 mandamentos? Pois é, o Deuteronômio é justamente uma segunda, uma releitura destes 10 mandamentos, a partir de tudo aquilo que foi vivenciado pelo povo de Deus, desde a escravidão do Egito, até todo o processo de libertação, de caminhada no deserto, rumo à terra prometida. O livro do Deuteronômio, ele é o 5º livro no bloco dos primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, o livro do Deuteronômio, ele conclui essa primeira parte da história antes da entrada na Terra Prometida. Nós poderíamos nos perguntar, quem escreveu o livro do Deuteronômio? Quando foi escrito? Ora, essas perguntas, nós não temos uma resposta exata para elas. Dizem os exegetas, os grandes estudiosos da Bíblia, que o livro do Deuteronômio ele é escrito por diversos autores. E os escritos remetem a acontecimentos em vários momentos da história. Então, não se trata apenas de
um ano em que foi escrito, mas há momentos da história. É uma coletânea de diversos autores em muitos momentos da história. Muito embora relatem muito a presença do líder Moisés na condução, na orientação do seu povo rumo à terra prometida. E o pó da estrada. Nós vamos falar agora sobre a finalidade do livro de Deuteronômio. Uma das finalidades do livro do Deuteronômio é a releitura da lei de Deus, tendo como base o amor. Como estamos vivendo o amor? Acho que essa era a grande pergunta de Moisés. Como estamos vivendo à luz do que Deus nos indicou viver? Quando nos distanciamos da lei do amor? E como que vamos fazer daqui para frente para voltarmos para Deus? Para voltarmos a ser fiéis à sua lei? Essa era uma das finalidades do livro do Deuteronômio. Depois, dentro dessa perspectiva de fazer a memória do povo, da história, nós lembramos que um povo que não sabe a sua história, que não tem memória dos acontecimentos da vida, é um povo que facilmente vai se perder na sua identidade. Por quê? Porque não sabe de onde veio, nem tampouco para onde vai. E Moisés, ele sente a necessidade de, na trajetória do deserto, fazer essa retomada da história. Ajudar o povo a enxergar os seus caminhos, enxergar os passos dados, sobretudo numa perspectiva de reencontrar o caminho da fidelidade a Deus. E a outra grande finalidade do livro do Deuteronômio é organizar a vida do povo, sobretudo agora tendo em vista a entrada na terra prometida. Terra que Moisés não vai entrar, mas ele tem toda a preocupação de que o povo tenha consciência do seu caminho, da sua história e esteja também com condições de entrar na terra prometida de uma forma organizada, sobretudo para que não volte a se desviar. Um povo que foi oprimido não pode ser um povo opressor. Um povo que foi escravizado não pode escravizar. Então, essa releitura da lei tem em vista toda essa perspectiva de rumo à terra que já está na porta. O povo já está chegando e precisa crescer nessa consciência, precisa acolher a sua história, convictos de que é preciso ser fiel a Deus, é preciso ser fiel aos seus ensinamentos. Povo de Deus é rico de nada. Nós agora vamos nos deter um pouquinho na estrutura do livro do Deuteronômio. A crer no amor. O livro do Deuteronômio tem 34 capítulos. Existem várias propostas de estrutura do livro do Deuteronômio. Obviamente que eu vou pegar uma das propostas de estruturação do livro. Mas uma coisa não se discute. O fio condutor de todo o livro é a lei do amor. É
a aliança que Deus faz com o seu povo. A aliança de amor, que permite com que Deus caminhe, faça história na vida do seu povo. Na proposta de estrutura que agora nós vamos nos deter, nós temos 4 discursos, que são os discursos de Moisés. O primeiro discurso é o discurso onde Moisés convida o povo a olhar para a sua história. Moisés pede que o povo olhe para o seu passado, para a sua caminhada no deserto, desde a saída da escravidão no Egito. O segundo discurso, Moisés fala sobre o livro da lei, sobre a aliança firmada no Monte Horebe. Aliança na qual são elencadas as bênçãos e as maldições também, quando essa lei não é observada. O terceiro discurso de Moisés apresenta a aliança agora em Moabe, onde mais uma vez Moisés insiste em fazer uma retomada da história. Lá é reafirmada mais uma vez a necessidade da conversão, a necessidade de voltar o coração, de voltar às atitudes para Deus, de acordo com os seus ensinamentos, com os seus mandamentos. Então, é preciso comprometer-se com a vida. E o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que caminha rumo à terra prometida, não pode jamais se desviar do compromisso com Deus. E compromisso com Deus é compromisso com a vida, é compromisso com aqueles que mais necessitam. No quarto discurso, Moisés já apresenta as suas últimas disposições. A gente pode dizer assim, tem ar de despedida. Moisés, ele já vai introduzir Josué como o seu sucessor legítimo. Ele vai fazer a transmissão de poderes. E faz isso de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão consciente. Moisés abençoa todo o povo. Moisés prepara o povo para que na terra prometida seja de fato uma terra onde mana leite e mel, uma terra onde homens e mulheres são livres, uma terra onde o pobre não existe ou não deve existir, porque o pobre, o vulnerável, ele é consequência do distanciamento da lei divina. O Deuteronômio, meus queridos irmãos e irmãs, é um conjunto de comentários que pode ajudar as gerações futuras, aquelas gerações que não fizeram diretamente a experiência, mas que tomaram conhecimento e que aderiram a esse projeto para poder manter-se fiel à vontade, à palavra de Deus. E isso é fundamental para a história que continua. Moisés é aquele que nesse processo todo explica a vontade de Deus. Moisés fala dessa vontade de Deus e desse amor a Deus com muita paixão, com muito entusiasmo. Há uma geração que não fez a experiência direta dos acontecimentos vividos,
pelo povo escravo no Egito, mas um povo que abraça a sua história, mesmo não tendo feito a experiência. Nós, neste último momento, já nesta última parte do nosso encontro, da nossa conversa, nós vamos refletir um pouquinho sobre as linhas teológicas do livro. O livro do Deuteronômio, ele é de uma riqueza teológica e ética muito, mas muito grande. Trata-se da organização da vida dos indivíduos e da vida da sociedade de um modo geral. Trata do indivíduo e da coletividade. E faz isso a partir dos preceitos divinos. A forma jurídica da aliança expressa a fidelidade total, duradoura e definitiva, exclusiva ao Deus único, ao Deus de Israel. Nós entramos em temas teológicos que são muito fortes dentro do livro do Deuteronômio. E um deles é justamente a unidade de Deus. A unidade de Deus é o fio condutor de todo o livro do Deuteronômio. Existe um só Deus e existe um só povo. Os outros povos, eles tinham muitos outros deuses, mas o povo de Israel tinha o Deus único. A Torá, a lei, ela organiza a vida de todos. Portanto, a fidelidade se dá no cumprimento da aliança. Então, mais uma vez, o tema da fidelidade e da aliança voltam porque eles permeiam todo o livro do Deuteronômio. Lembrando que nessa atenção e fidelidade a Deus está o compromisso com a vida. E isso é muito forte no livro do Deuteronômio. Essa atenção aos mais vulneráveis. E aí nós encontramos 4 categorias de vulneráveis, aos quais ou às quais se deve dar total carinho e atenção. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. A justiça e o amor fraterno são os princípios da sociedade ideal. As autoridades devem estar em função do povo e especialmente daqueles que mais necessitam. A atenção deve se voltar para os desvalidos. A aliança, como síntese do nosso encontro, da nossa conversa hoje. A aliança de Deus para com o povo de Israel tem seu fundamento na bondade e na generosidade de Deus. O povo vacilou, o povo errou, o povo teve tanta queda, fez experiência também de tantas tragédias. Mas Deus nunca abandonou o seu povo, porque o seu amor é para sempre, a sua misericórdia é sem limites.